Olá, irmãos do curso de CTL da Igreja Videira em Itaim Paulista. Então vamos lá, vamos estudar um pouco sobre essa matéria, a estrutura da célula. Lembrando que nós tivemos uma aula presencial e logo em seguida a nossa segunda aula já não podemos mais realizar em virtude dessa pandemia do coronavírus. Então, estamos aqui usando da tecnologia para a gente poder realizar essa matéria, né? Então vamos lá, vamos ainda refrisar alguma coisa da primeira aula e em seguida nós teremos a segunda, terceira, quarta e quinta aula, ok? Então vamos lá, o nosso tema é a estrutura da célula. Nossa primeira aula foi sobre o anfitrião e a obra de Deus, onde nós falamos sobre a importância do anfitrião, e essa figura que é muito importante para o funcionamento da nossa igreja em célula. E posso começar já a falar que falar de células é falar anfitriões. Nós somos uma igreja em célula, em células. Escolhemos o nome célula para dar sentido de corpo. Cada grupo é uma célula que, unida a muitas outras, formam o corpo da igreja o corpo da igreja na cidade. Uma célula pode se reunir em qualquer lugar, mas ela se dá melhor no ambiente de uma casa. Hoje, nossa célula não pode funcionar sem as casas. Elas são muito importantes para nós, assim como foram uma parte importante do ministério de Jesus. Foi nas casas que o Senhor proferiu alguns dos seus mais preciosos ensinos. Foi sempre dentro de uma casa que ele falou a seus discípulos sobre os mistérios do reino dos céus. No dia em que Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, havia muitas pessoas dentro da casa, e foi ali dentro da casa que ele disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso está em Marcos, capítulo de número 2, do primeiro versículo ao 12º. Também, na casa de Mateus, o Senhor conversou com pecadores e explicou, conversou com os pecadores e explicou que não tinha vindo chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Marcos, capítulo de número 2, versos do 13 ao 17. Então a gente está vendo até agora que Jesus, em sua caminhada, em seu ministério, muitos de seus ensinamentos foi justamente num ambiente familiar, uma casa onde ali ele ensinou. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que isso é bem nítido no caso de Marta e Maria. Então, aqui alguns exemplos dignos de serem relevantes aqui no nosso curso, tendo em vista que tudo acontece num ambiente, em uma casa. Então, alguns relatos, né, bíblicos do que aconteceu na casa de algumas pessoas, né? Quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele o fez na intimidade da casa. Olha que interessante, cura dentro da casa de Jairo, né? Foi na casa de Simão, o leproso, que o Senhor prendisse a sua morte. Mais um ensinamento. Mateus 26, verso 6 ao 13º. Então, quando falamos de casa, imediatamente pensamos no anfitrião, o dono da casa. Foi lidando com anfitriões que o Senhor pôde liberar muitos de seus ensinos. Depois de ver a falta de hospitalidade de Simão, ele disse que aquele que
mais perdoado ama mais. Foi na casa de Marta e Maria que ele pôde mostrar que que melhor anfitrião é aquele que abre o coração para o convidado, não que faz a melhor comida. Então, olha, interessante aqui falar um pouco sobre Simão. Quem lembra da passagem sabe que Jesus foi lá na casa dele e ele não teve a reverência de receber como você recebe uma pessoa querida em sua casa. Algumas coisas como lavar os pés, um costume muito grande do povo naquela época, foi algo que não foi feito por Simão quando Jesus chegou em sua casa. Então, a gente também percebe que aqui o anfitrião ele é hospitaleiro. Nós vamos ver mais para frente isso como característica. Mas olha só que a presença de Jesus na casa da pessoa e a pessoa não tem aquela reverência, aquela importância. Então, o que está sendo falado aqui sobre a importância da visita? No caso, Jesus, né? Se Jesus fosse hoje na sua casa, como que você o receberia? Vamos ver o caso de Marta e Maria, citado aqui. Marta estava muito preocupada com os afazeres, enquanto Maria se prostou aos pés de Jesus ali, ouvindo seus ensinamentos. Então eu vejo duas situações, né, que remete muito à nossa sociedade de hoje. A Marta ocupada com seus afazeres, preocupada com a louça, com a roupa, com a casa limpa, e Maria ali apreciando cada ensinamento do Senhor Jesus. E o que me chama a atenção é que ela foi reclamar. Ela reclamou: Senhor, o senhor não se importa que minha irmã esteja aí de conversinhas, digamos assim, enquanto eu fico com os afazeres? Então, olha só, Maria escolheu a melhor parte. A parte era o quê? A presença de Cristo na minha casa. Então, se Jesus está na minha casa, que outra preocupação eu devo ter? Que outra coisa seja tão importante quanto a presença do Senhor? Então, eu aprendo aí que Maria, ela aproveitou muito bem da presença do Senhor para ali a, aprender do Senhor, né? Os ensinamentos do Senhor, enquanto Marta, que representa a sociedade de hoje, quando muitos falam: se eu tiver tempo eu vou para a igreja, se eu puder eu vou, se eu não for trabalhar, se eu tiver folga, né? Ou quando muitas vezes também: eu não fui porque eu estava cansada, trabalhei o dia todo. Então, nós vamos observar a figura de Marta como aquela pessoa tão ocupada com os afazeres que não tem tempo para os ensinamentos de Cristo, não tem tempo para se relacionar com Cristo. Então, aqui alguns exemplos, né? Continuando. O anfitrião é uma figura espiritual importante, pois todos nós somos anfitriões do Senhor. Ele diz que está batendo a porta. Se o anfitrião lhe abrir a porta, ele entrará em sua casa, comerá com ele, né, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Isso aqui é algo que nós podemos observar, né? Uma palavra que o Senhor está à porta. Então, quem abrir, aqui o ensinamento está colocando como anfitrião. Então, por isso que na primeira aula eu afirmei de que Zaqueu, quando o Senhor falou para ele: olha, me convém pousar na sua casa, me convém ir na sua casa. E quando Jesus entra ali, que começa a ministrar, a falar do reino de Deus, olha a palavra que o Senhor disse: hoje a salvação entrou aqui nessa casa. Então, vale muito a pena nós entendermos que somos chamados para ser anfitriões,
né? Aliás, um dos assuntos que nós falamos naquela primeira aula foi justamente o fato de, no Velho Testamento, toda a congregação se reunir no templo, e agora no Novo Testamento eu entender que eu sou o templo do Espírito Santo. Minha casa é extensão da igreja. Então, quando eu vejo esse ensinamento, né, eis que estou à porta e bato, é a porta do seu coração. Porque a minha casa já é a extensão da igreja. Continuando. Somos todos anfitriões desse único convidado. Se formos bons anfitriões e lhe abrirmos todos os recantos da nossa casa da alma, certamente teremos dele a recompensa. Falar de células é falar de anfitriões, mas não basta abrir a casa, é preciso também abrir o coração. O Senhor procura aquele que ama a igreja e tem o prazer de receber os irmãos em sua casa. Então, nós vamos até falar um pouquinho mais adiante sobre isso, que ser anfitrião não é apenas abrir a minha casa para reunir os irmãos. Não, é algo que está muito mais profundo, muito mais além do que isso, que é o fato de que o anfitrião ele faz parte da igreja, ele é um membro da igreja, e o ministério ali de abrir a sua casa não é apenas a casa, é o coração. Porque nós vamos entender que um pouco mais para frente que esse anfitrião ele ele abre a sua casa, mas ali ele é uma peça fundamental no bairro para convidar um vizinho, para convidar um parente, e até mesmo para entender que ele não é uma pessoa que está fazendo uma caridade. Não, eu estou fazendo uma caridade, eu estou abrindo a minha casa para a reunião dos irmãos. Não, um anfitrião não vai pensar desse jeito, não vai pensar dessa forma, de que eu estou abrindo a minha casa simplesmente porque o pastor pediu, o discipulador pediu, então eu não queria, mas fazer o quê, né? Não é esse tipo de anfitrião que o Senhor procura. O Senhor procura aquele anfitrião que abre a porta da sua casa, mas abre o coração para receber na sua casa todos aqueles que quiserem se aproximar da palavra de Deus, ou receber o convite, indo até lá para poder receber da palavra do Senhor. Então, é o que está dizendo aqui, não basta abrir a casa, é preciso abrir o coração. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Por todo o Novo Testamento, vemos como a obra de Deus está intimamente relacionada com a casa e, consequentemente, com os anfitriões. A importância da casa na obra de Deus. O Evangelho não é somente para pessoas individualmente, mas para casas inteiras. Então está dizendo aí, ao entrardes na casa, saudai, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés. Mateus 10, do 12 ao 14. Então, um momento muito bom aqui para analisar esse versículo e a gente poder entender que quando a pessoa abre a porta da sua casa, é para receber a arca do Senhor, é para receber a presença do Senhor. Então, muitas das vezes, o que seria uma casa digna? Uma casa para receber a arca do Senhor. A gente vai ver muito isso no Velho Testamento, de ser merecedor de receber a arca na minha casa. Só que nós temos aprendido muito com os pastores e que aonde tem a presença do Senhor, há mudança, a conversão. Então, uma célula aberta
em uma casa promove um ambiente espiritual, um momento em que os irmãos vão se reunir e toda a casa está num grande envolvimento com a obra do Senhor. É um lugar de paz, é um lugar aberto para acontecer o sobrenatural do Senhor, como vocês viram em algumas menções sobre o o ministério de Jesus. Então, o ministério de Jesus foi naquela época, mas ainda hoje continua acontecendo. E é na casa, é naquela reunião de célula que nós podemos ver os mais poderosos testemunhos do que o Senhor faz, né? Diga-se de passagem, a gente ouve muito relato de células de crianças. As crianças, quando oram pelos seus pais, há algo maravilhoso que acontece no ambiente que muitos testemunhos a gente já tem ouvido de que por meio da oração de uma criança numa célula aconteceu o sobrenatural na casa dela. Seja o pai que estava desempregado, que passou a ter um emprego, seja os pais que estavam afastados, voltarem para a igreja, enfim, muitos relatos a gente tem sobre a testemunhos em células de criança, como também a gente vê de jovens, de adultos. Então, é um ambiente propício para acontecer sinais e maravilhas da parte do Senhor. E aí, continuando, nós temos aqui outra citação. Ao entrar de numa casa, dizei antes de tudo, paz nesta casa. Lucas 10, verso 5. Por que isso? Porque eu, somos o templo do Espírito Santo, temos paz que o mundo não tem, então onde nós entramos, nós levamos essa paz. Então, longe de mim entender que uma pessoa vem carregada. Mesmo estando na igreja, a pessoa vem carregada. E quando vem, descarrega. Se a família estava ruim, com testemunho, acaba piorando ainda mais o ambiente. Não. O que eu estou dizendo aqui que eu e você, agentes do reino de Deus, nós temos paz e por onde nós formos, há paz. Nós declaramos paz por onde andamos. Então, isso está em nós e isso nós temos que passar para o mundo, porque quem fez isso em mim, quem fez isso em você foi Cristo. Então, está aí, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Lucas 10, 7, aqui referindo-se àqueles discípulos que foram designados aí de cidade em cidade, pregar a palavra do Senhor e por onde eles iam, haviam as pessoas que os recebiam, porque sabiam que vinham da parte do Senhor. Então, digno de salário aqui a gente vai entender que por onde eles andavam, eles não pereciam, porque sempre havia alguém acolhendo, recebendo em suas casas. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Atos 10, 22. Então, olha aqui, mais um relato. Quem conhece a história de Cornélio, vê aí como foi grande, né, o testemunho desse homem, que teve o prazer do prenúncio da visita dos discípulos na casa dele. Então, isso aqui chama a atenção, porque é uma pessoa que era reto diante dos olhos do Senhor, e o Senhor, né, digamos assim, o honrou, né, algo precioso demais para aquela época, ele poder, na casa dele, ouvir a mensagem pelo discípulo, né?
Respondeu Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Atos 10, 30. Depois de ser batizado, ele e toda a sua casa, mas rogou dizendo: Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Atos 16, 15. Ele pregar a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Isso que eu estava falando, que ele recebeu homens de Deus em sua casa. O Pentecostes aconteceu numa casa. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 2, 2. Pastor, isso pode acontecer em algum momento na minha célula? Nós podemos gerar um ambiente de muita adoração ao Senhor, de muita entrega ao Senhor, e alguém ser batizado em uma célula, em uma reunião, em um discipulado, em um culto, irmãos. Quem faz o ambiente somos nós. Então, quando nós abrimos o coração e cremos, isso acontece. Então, eu quero dizer para você que é o lugar do sobrenatural acontecer. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo que pouco se fala, né? Muito pouco. São as igrejas que ensinam, que promovem, ali seus membros têm espaço para dar essa vazão ao Espírito Santo. Então, é um lugar propício para acontecer, por exemplo, isso. Os cristãos se reuniam nas casas. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isto está em Atos 2,46. E depois, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Atos 5:42. Então, aquilo que nós estamos falando sobre a missão que eles tiveram de ir de cidade em cidade, pregar a palavra do Senhor, falar em nome do Senhor, e eles eram recebidos na casa de cristãos. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam-nos no cárceres. Atos 8:3. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Atos 9:11. Então temos duas situações aqui. O primeiro falando sobre Saulo, o antigo Paulo, antes dele ter aquele encontro maravilhoso com Cristo e depois se tornar cego por um tempo, até que ele vai para a casa de Judas, e lá na rua direita, né? Esse segundo versículo aqui, Atos 9:11, é uma palavra direcionada a um profeta. Inclusive, vou deixar aqui qual é o nome desse profeta que o Senhor falou com ele para que fosse até a casa de Judas procurar por Saulo, ninguém menos do que Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. Então, eu tento imaginar aqui o profeta falar: Mas Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim, o Senhor quer que eu vá ao encontro daquele que mata, que aprisiona os cristãos, os teus filhos amados, e o Senhor está falando agora para eu ir ao encontro dele, e ainda mais, que ele está orando. Pois é, irmãos, foi justamente na casa de Judas
onde um profeta foi até o encontro de Saulo e ali orou por ele. Então vocês vão analisar quem foi esse profeta. Quem foi esse profeta que foi até lá e orou pela vida de Saulo de Tarso, né? E que logo em seguida teria um nome a ser usado, o nome de alguém que passou por um encontro com Cristo, né? Ele passou a se chamar Paulo. Então, é muito importante aqui falar sobre esses dois períodos aqui na vida de Paulo, né? Quando Tarso, o velho homem, e agora Paulo, o novo homem. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Atos 12, 12. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiam-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Atos 16, 40. Mais duas situações aqui, onde a casa é o local onde aconteceu aí então um ministério. Olha só, eles estavam no Atos 12, 12, eles estavam congregados e oravam. Então eles estavam ali celebrando culto ao Senhor, adorando ao Senhor, então eles estavam como família de Cristo. E no segundo, a casa de Lídia, onde receberam os irmãos que tinham acabado de serem soltos. E ali eu tento imaginar um verdadeiro acolhimento, alguém recebendo esses irmãos, cedendo ali comida, orando com eles, então tendo um ambiente, um lugar de paz. Então, importante isso aí de ser falado, né? Outros versículos. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, ou seja, lado a lado, parede com parede da sinagoga. Atos 18, 7. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Atos 20, 20. Vocês conseguem observar aqui que o livro de Atos é um livro que falam de muitas ações pós a ressurreição de Cristo, o envio dos discípulos de cidade em cidade para propagar a palavra do Senhor, fazer o ID. Olha como o livro de Atos ele relata vários episódios sobre esses irmãos daquela época da igreja primitiva. Logo em seguida da ressurreição de Cristo, eram os primeiros a viver esse novo tempo. Então olhe como o livro de Atos ele é poderoso e ouso aqui dizer para os irmãos que o livro de Atos ainda continua sendo escrito. E quem são esses que, designado pelo Senhor, para continuar essa grande missão? Você e eu. Devemos ainda continuar os escritos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Atos 21, 8. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saudai, meu querido Epênito, primícias da Ásia para Cristo. Romanos 16, 5. Aqui, mais uma vez, falando de pessoas que foram anfitriões ao receber a comitiva de Cristo. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúda Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Atos
1 Coríntios 16, 19. Saudai aos irmãos de Laodiceia e Ninfa e à igreja que ela hospeda em sua casa. Aqui falando sobre... aqui é uma orientação. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. 1 Timóteo, capítulo 5, verso do 13 ao 14. Aqui só para observar, porque tudo isso aqui para nós hoje do curso de CTL. Simplesmente para falar uma coisa. Quando nos reunimos em casa, em nome de Deus, em uma célula, em um discipulado, em, um, em uma reunião, não é para tratar de assuntos vãos, não é de olhar o individualismo, não é para olhar a vida do outro, não é para, de certa forma, perder tempo. Não, aqui está falando que quando nos reunimos, nós devemos ser objetivos, não podemos ser daquelas pessoas ociosas, né, que ficam sem objetivo na vida. Não, nós temos um objetivo. Quando a gente reúne em célula, nós temos um objetivo. E o objetivo é o reino, o objetivo é fazer o ID do Senhor. Cada reunião nossa é importantíssima para o funcionamento do reino de Deus aqui na terra. Então, quero que os irmãos observem que aqui é uma advertência para que nossas reuniões não sejam infrutíferas, que elas sejam reuniões de grande importância para cada um de nós, né? Para nossa célula. Temos que ser objetivos e claros em uma reunião de célula. Continuando, a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Filemon 2. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não os recebais em casa, nem lhes des boas-vindas. Segundo João 10. Então aqui, uma orientação ainda para aqueles irmãos da igreja primitiva, mas ela vale para nós, no sentido de que se a gente se reúne em células, a gente está com uma base, nós temos uma base para se reunir em célula. O nosso corpo é composto de células, então isso justifica porque somos uma igreja em célula. Nós valorizamos os pequenos grupos, nós valorizamos aquelas reuniões que os irmãos se reúnem para compartilhar a palavra, para viver ali, para ter uma história juntos. Então, aqui mais é uma cobertura para a gente não deixar que alguma outra doutrina, algum outro pensamento, alguma outra... que pensamentos de outros irmãos não venham atrapalhar o nosso funcionamento como igreja de Cristo. Então, nós precisamos sempre ter convicção quando a gente se reúne em célula. Eu posso dizer para os irmãos que quando saí de uma igreja tradicional e vim para a igreja em célula, confesso para os irmãos que muitas pessoas naquela época falaram para mim: Gutenberg, você está saindo de uma igreja e está indo para uma seita. Então, o que leva uma pessoa a acreditar ou pensar que uma igreja em célula é seita? Então, é porque não conhece, é porque não vive. Para nós é um estilo de vida. Para outros, pode pensar que seja qualquer outra coisa, mas nós temos objetivos concretos, claros do que é uma reunião de célula. Então, importante para mim, para você, ser convicto de que nós fazemos parte de uma igreja e viver em célula
é um estilo de vida. Isso é importante aí, para que ninguém venha colocar minhoca na sua cabeça e você, como líder em treinamento, futuro líder, futuro discipulador, que você tenha isso como convicção na sua vida, né? Do que é uma reunião em célula. A realidade de uma igreja em célula é muito mais do que cultos na casa e é antes um estilo de vida, onde o individualismo é posto de lado e decidimos caminhar juntos com outros irmãos numa jornada espiritual. Fomos chamados para desfrutar da presença de Deus, da comunhão dos irmãos no meio da igreja cotidiana. Aqui frisando que a nossa reunião em célula é um estilo de vida. Nós decidimos isso. É um estilo de vida nosso. Então, o individualismo é deixado de lado. Ou seja, não é uma reunião onde um prega e todos ouvem. Não. Nós estamos falando aqui que uma célula, ali todos participam. Desde a sua elaboração, desde os de tudo que vai acontecer numa célula, quando é bem organizada, as funções bem distribuídas, então todos participam. Não fica aquele negócio onde um só faz tudo. Então isso aí é importante para nós entendermos. Continuando, numa igreja em células, as pessoas são convertidas ao Senhor e também umas às outras. Em muitos casos, somos mais ligados aos irmãos em Cristo do que os irmãos naturais. Esse relacionamento pode ser desenvolvido em muitos lugares, mas eles são muito mais vivos e espontâneos no ambiente de uma célula que se reúne em uma casa. Isso aqui é extremamente importante, irmão, porque realmente a gente passa a ver semanalmente os irmãos, coisa que os nossos próprios familiares a gente não tem essa frequência de toda semana estar vendo, estar ali cuidando, estar acompanhando. E a célula é isso, é a gente viver esse ambiente de amor mútuo entre os irmãos. Casas são um fator fundamental para que as células aconteçam. Seus donos são um tipo de líder imprescindível em nossa estrutura de igreja, os anfitriões. Se não fosse pela disposição desses irmãos de abrirem suas casas, certamente seria muito difícil sermos uma igreja em células. Os anfitriões, portanto, constituem um ministério extremamente importante. Então, sobre essas duas citações aí, quero dizer para vocês, líderes em treinamento, que futuramente serão líderes, não basta só ter um líder em treinamento para você multiplicar sua célula, mas você pensar no anfitrião. O anfitrião é alguém que faz parte da igreja, como já falei, e é uma pessoa que tem um ministério muito importante, que é o de abrir não só a casa, mas abrir também o coração. E é uma pessoa fundamental para que nossa igreja, essa estrutura de nossa igreja, venha a prosperar. Então, não basta só pensar no meu líder em treinamento. Anfitrião pode ser qualquer um. Não, negativo. O anfitrião é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem uma grande unção sobre a vida dele, mas que também é uma pessoa que tem que ter uma responsabilidade com a igreja. E tem algumas características do anfitrião que nós vamos ver daqui a pouquinho, que o meu anfitrião ele precisa ter isso, porque se ele tiver essas coisas que nós vamos falar, ele vai contribuir muito para que a minha célula produza, floresça, multiplique. Então, precisamos também pensar na multiplicação de anfitriões. Isso é importante. Essa importância é desde os tempos da igreja primitiva. Em Atos, lembra que os irmãos se reuniam diariamente e partiam pão de casa em casa. E aqui tem a citação. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 46. Olha aqui, pergunta, tá?
uma das perguntas do nosso curso. Característica de um anfitrião. O que um anfitrião precisa ter em sua vida, né? No seu ministério? Então aqui responde primeiro a hospitalidade. Diz assim, é mencionada muitas vezes no Novo Testamento. Isso acontece porque a falta de hospitalidade simplesmente destrói a vida da igreja. Hospitalidade é a atitude de ser aberto para receber a igreja. É a hospitalidade que determina um ambiente em uma igreja. Uma atitude hospitaleira produz uma igreja amorosa, cuidadosa e aconchegante. Então, só para resumir isso aí, irmãos, hospitalidade é uma coisa que tem que ter ali como característica do nosso anfitrião. Ele é uma pessoa que abre não só a casa, mas abre o coração. Isso aí já tá ficando até já um lema. Mas olha só, importante. Hospitalidade determina um ambiente em uma igreja. Então olha só, quem vai para a igreja querendo ser maltratado, querendo ser mal recebido, não receber atenção de ninguém, ser um nada ali no meio de todos. Quem é que vai numa igreja procurando isso? Não, ninguém. Mas é uma coisa que quando nós chegamos em uma igreja, assim foi comigo, creio que foi com você também. Quando nós chegamos em uma igreja e recebemos carinho, recebemos atenção, recebemos um cuidado, gratuitamente alguém está querendo o meu bem, alguém está falando do amor de Deus para a minha vida. Então, essa hospitalidade aqui gera uma igreja amorosa, gera uma igreja cuidadosa e aconchegante. Então a pessoa vai, a pessoa se sente bem e a pessoa decide caminhar. Então olha só, tudo isso por causa do quê? De uma atitude hospitaleira. Então isso vale para qualquer um de nós. Seja líder, seja pastor, seja discipulador, se eu sou uma pessoa hospitaleira, se eu sou uma pessoa que eu abro o meu coração, abro, sabe, a minha casa para receber os irmãos em Cristo, eu sou uma pessoa que eu consigo gerar pessoas que, ainda que chegue muito carente, muito dependente, muito assim, mas sabe, com aquela sua recepção, com aquela sua hospitalidade, irmão, você ganhou um irmão. Você ganhou alguém para caminhar com você. Alguém que você vai investir e com o tempo essa pessoa vai entender e também ela vai produzir no futuro, porque ela aprendeu, ela foi constrangida com amor e ela agora responde com amor. Então isso é muito importante no ministério do anfitrião, porém poderia ser com qualquer um de nós, né? Seja líder, seja discipulador, seja pastor, seja arcebispo, poderia ser o que for. Onde tem hospitalidade, você pode ter certeza que sempre terá alguém que vai reconhecer isso e vai andar contigo, vai ter prazer de andar contigo e no futuro gerar pessoas assim, com esse coração também. São os anfitriões que determinam, em grande medida, um ambiente de amor e aconchego na igreja. Um bom anfitrião influencia toda a igreja. O bom anfitrião não apenas cede a sua casa, mas abre seu próprio coração. Já falamos sobre isso. Priscila e Áquila são mencionados como anfitriões no Novo Testamento. E é observando a vida deles que vemos como esse ministério é importante. Vamos realçar algumas de suas características que são um padrão em nossas vidas, para nossos anfitriões. A casa deles era extensão da igreja. Uma coisa que nós temos aqui no nosso slogan da igreja, né? Cada casa, né? Uma extensão da igreja. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúda Priscila e Áquila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Quando Áquila e Priscila moravam em Roma, a igreja se reunia em sua casa. Por causa de uma ordem do imperador, tiveram que se mudar para Corinto, onde mais uma vez receberam a igreja em sua casa.
Depois disso, foram para Éfeso e novamente receberam a igreja em sua casa. Então, olha só, 3 períodos aqui na vida desse casal. Quando moravam em Roma, quando moravam em Corinto e quando moraram em Éfeso. Então, olha só, em 3 lugares onde eles moraram, 3 lugares eles abriram suas casas para o ministério de Cristo, para cooperar com a igreja de Cristo. Então, isso nos mostra que eles não estavam fazendo algum tipo de favor para a liderança quando cedia a casa para as reuniões. Eles tinham um ministério. Em Atos 18, lemos o próprio apóstolo Paulo foi morar na casa deles. Foi por causa da disposição de Áquila e Priscila que Paulo pôde edificar a igreja em Éfeso, que se tornou uma das mais importantes daqueles dias. Ou seja, em sua casa, por exemplo, em Éfeso, ali Paulo teve toda uma base para levantar um líder, que foi Timóteo, naquele lugar e ali deixar um homem de Deus, deixar famílias do Senhor e a palavra do Senhor. Então, olha só, eles foram alguém que contribuiu muito para o ministério de Paulo. Já já nós vamos falar aqui sobre eles serem cooperadores. Acho que já é até agora. Não, é no próximo slide, mas aqui, ó. Áquila e Priscila tinham um encargo pela igreja. A casa deles era, de fato, uma extensão da igreja. E em muitos sentidos, era referência da própria igreja na cidade. Bons anfitriões amam a igreja e não somente prestam sua casa para culto semanal. Todo anfitrião precisa entender que ele possui um ministério espiritual. Quando a célula é um pouco mais distante do prédio da igreja, os irmãos acabam fazendo da casa dele um ponto de encontro e de comunhão. Isso realmente acontece quando, por exemplo, uma célula é muito distante da igreja, então há muitos irmãos que são mais frequentadores da célula e com relação ao culto. Porém, quando essa reunião de célula, irmãos, podemos dizer que é tudo ali para a vida daquelas pessoas. Está ali próximo, está ali, é algo que eu vou me reunir com os irmãos, é algo que eu vou ter um momento de espiritualidade, um momento de entrega. E assim como na igreja, pode acontecer também lá no ambiente em célula. Então, tudo isso para explicar que é um lugar de unção, onde pode acontecer a qualquer momento o sobrenatural do Senhor. Isso basta nós abrirmos o nosso coração para que isso possa acontecer. Então, eu estou dizendo aqui, pode acontecer o batismo com o Espírito Santo? Pode. Pode acontecer uma cura? Pode. Pode acontecer uma libertação? Pode. Pode acontecer o ensino da palavra do Senhor? A todo momento, irmão. Cada célula é um ensinamento, é um compartilhar. Estamos ali esmiuçando ainda mais a palavra que foi ministrada no domingo. É o momento de nós sermos, de compartilhar aquela palavra que foi falada no domingo. Então é o nosso momento de falar, de expor. E nós precisamos falar, irmãos. Nós precisamos falar. Aquele modelo de igreja onde um só fala e todos dizem amém, e depois a gente não tem mais nada, é ultrapassado por essa visão, porque a gente ouve a palavra no domingo, e quando a gente se reúne, seja na quinta, na sexta, no sábado, ou em um outro dia, dependendo do que a célula decide, assim, ali a gente compartilha a palavra, onde cada irmão fala, olha, a palavra falou comigo profundamente nisso, naquilo, então é o nosso momento de falar sobre a palavra. Então não é um lugar onde um prega e todo mundo fica olhando. Não, é um lugar onde todo mundo fala. Então é importante, é um lugar de unção. Então ali acontece, irmãos, é numa oração, portas são abertas,
pessoas são transformadas, então sua célula tem que acontecer isso. O sobrenatural do Senhor tem que acontecer na sua célula. É um lugar de unção, aprenda isso, é um lugar de unção. É extensão da igreja, ou seja, é continuação da igreja, mas é um lugar de unção, onde a qualquer momento o sobrenatural acontece. Por isso, o anfitrião precisa também ter o encargo de edificar e ensinar os irmãos. O livro de Atos nos mostra que foi exatamente isso que Priscila e Áquila fizeram. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Atos 18, 24 ao 26. Esse versículo aqui é poderosíssimo. Isso fala, por exemplo, sobre, vamos supor, hoje, onde muitas igrejas, ao mesmo tempo que pregam o Velho Testamento, a lei também prega a graça. Então, ora é lei, ora é graça. E vive assim, né? Quando for conveniente, é lei. Quando for conveniente para uma outra situação, é graça. Então, podemos entender que Apolo, embora já conhecedor da palavra do Senhor, instruído no batismo de João, mas ainda lhe faltava alguma coisa. Olha a palavra exatidão. Olha aqui sendo mencionado. Priscila e Áquila tomaram-no consigo, ou seja, trouxeram esse pregador. Pregador, venha dormir em nossa casa, vamos ter uma comunhão, quero recebê-lo. E ali, naquele momento em que recebe, um ministério ali é desenvolvido. Olha só. E com mais exatidão lhes expuseram o caminho do Senhor. Era um pacote fechado? Não. Faltava algo para a vida de Apolo. Então ali, com mais exatidão, Áquila e Priscila, que tiveram uma revelação além sobre o ministério de Jesus, então ali começaram a falar de mais coisas, e coisas que completaram ainda mais a vida o conhecimento de Apolo sobre a palavra do Senhor. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo foi um dos assuntos, né? Olha lá. Apolo era pregador, mas ele conhecia o batismo de João. Apenas conhecia o batismo de João. Áquila e Priscila o instruíram a respeito do batismo no Espírito Santo. A casa dos nossos anfitriões deve ser um lugar onde os novos convertidos possam ser cheios do Espírito. Então é isso que nós estamos falando. A casa de um anfitrião, uma célula, é um lugar sobrenatural onde pode acontecer a qualquer momento um grande mover da parte de Deus. Aqui sobre o versículo que eu tinha mencionado, Priscila e Áquila são chamados aqui de cooperadores do ministério de Paulo, né? Olha só, Paulo fala, né? Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Romanos 16, 3. Aqui Paulo saudando Priscila e Áquila, que mesmo ele estando em Roma, enquanto ele esteve em Éfeso, eles foram meus cooperadores, eles cooperaram com o meu ministério, me ajudaram, estenderam a mão. Então é importante entender isso. Não se diz que eles eram pregadores ou que tinham grandes habilidades para ensinar, mas eles abriram a casa para acolher o próprio apóstolo. Áquila e Priscila foram uma bênção para Paulo, mudaram o ministério de Apolo e certamente foram grande bênção para Timóteo durante o tempo que viveram em Éfeso.
nós já falamos sobre isso, que eles receberam Paulo, eles contribuíram para o ministério de Apolo e também para o jovem Timóteo, que foi o pastor ali designado por Paulo, né, para conduzir a igreja de Éfeso. Você não precisa ser famoso no serviço de Deus, como Paulo. Se for fiel, como foram Áquila e Priscila, você será grande no reino de Deus. Cada anfitrião precisa entender que ele é um cooperador nesta obra. Então, olha aí uma palavra muito importante aqui, direcionada para os nossos anfitriões. São cooperadores. Então, o que você faz contribui demais para a nossa igreja em célula e podemos dizer assim, vocês são cooperadores da obra do Senhor na terra. Olha que importante isso, né? Sem o zelo e encargo de cada um deles, não poderíamos ter milhares de células espalhadas pela cidade. Então, quero aqui só mencionar uma coisa importante. Recentemente, o nosso pastor Wilson falou que nós somos, aqui na cidade de São Paulo, 14 mil membros. E o que me chama a atenção é que, alguns anos atrás, pastores vieram de Goiânia e aqui começaram um trabalho, uma igreja. E aqui levantaram células kids, células radicais, teens, de adultos. E hoje somos 14 mil irmãos, né? Espalhados em várias igrejas aqui na capital, aqui em São Paulo. Então, olha que importante entender que foi a partir de reuniões semanais, onde havia anfitriões. Olha a importância do anfitrião para essa conquista. Então, aqui fica um registro sobre esse papel importante do anfitrião. Outra coisa muito importante sobre Áquila e a Priscila estavam dispostos a dar vida pela igreja. Priscila e Áquila não consideravam a própria vida como preciosa para eles. Desejavam cuidar da igreja ao custo da própria cabeça. Olha o que Paulo fala sobre eles. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Porque Paulo era procurado, né? Digamos que ele era alguém que a todo momento recebia alguma investida. E eles protegeram Paulo por um tempo e estavam arriscados também a serem punidos por essa proteção, né? Então, olha como Paulo é agradecido aqui, né? E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos 6, do 3 ao 4. Muitos anfitriões julgam que seu trabalho é menos importante que o de outros líderes, mas isso é um equívoco, ou seja, um erro. Áquila e Priscila sabia que era vital que Paulo continuasse pregando e ensinando. Diante de uma situação de ameaça e perigo, eles não hesitavam em arriscar a própria vida para salvar a de Paulo. Mas eles não fizeram isso apenas por Paulo, fizeram por toda a igreja. Até onde vai o seu amor pela igreja? Priscila e Áquila tinham tal encargo que estavam dispostos a morrer pela igreja. Seu compromisso com Cristo é medido pelo seu compromisso com a igreja. Então aqui uma pergunta para mim e para você, né? Até onde vai o nosso amor pela obra do Senhor, né? Vejo comparado com alguns homens citados na Bíblia, eu vejo assim quanto aparentemente somos mesquinhos, né? Mas eu quero dizer para você que
ao nosso tempo, nós temos algo da parte de Deus que é o nosso ministério com o Senhor, e isso não nos coloca como melhores ou como piores, mas somente como aqueles que são cooperadores para que a obra do Senhor flua aqui nessa terra, né? Você não vai encontrar uma lista de grandes realizações de Áquila e Priscila. Eles apenas amavam a igreja e tinham prazer em recebê-la em sua casa. Não podemos avançar menos que muitos anfitriões cheios do Espírito abram suas casas para acolher a igreja. Se você abriu seu coração para o Senhor, abra também sua casa, seja hospitaleiro. Então isso aqui, você que é líder em treinamento, entenda uma coisa muito importante, que a qualquer momento, você pode ser ao mesmo tempo de ser um líder, você pode ser também um anfitrião, devido a alguma necessidade, em algum momento que a igreja esteja expandindo. Então, olha como é importante eu não me reservar apenas, não, eu sou líder, não tenho obrigação de abrir minha casa. Não, pelo contrário, aqui está dizendo que tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor, inclusive nossa casa. E aqui está dizendo o seguinte, que se você não for não abrir apenas o seu coração, mas abrir também a sua casa. Então, você não sabe em que momento vai contribuir com o seu ministério, ou com a igreja, seja necessário você abrir também a sua casa. Então, aqui nós estamos num curso de treinamento de líderes, mas também treinamento de futuros anfitriões. Então, tenha isso no seu coração, né? De receber irmãos, de abrir a sua casa para receber a igreja de Cristo. Hospitalidade nos fala em abrir nossa casa para que seja um lugar onde os irmãos venham para ter comunhão, serem cheios do Espírito ou simplesmente terem o aconchego de uma amizade. Se você nunca abriu a sua casa para receber pessoas para um churrasco, uma brincadeira ou para orar, então a sua vida é fechada e você ainda não entende o poder da hospitalidade. Então, aqui não está falando simplesmente abrir para uma célula, mas está falando também até mesmo de uma reunião, ou seja, um discipulado. Então, que você também tenha isso no seu coração, receber os irmãos, ser hospitaleiro. Aqui está dizendo que tem um grande poder quando você é um hospitaleiro, alguém que recebe bem alguém ou alguns, né, enviados de Cristo. Hospitalidade é um ambiente, é uma sensação de ser bem-vindo e de sentir-se à vontade. Uma igreja onde as pessoas são hospitaleiras terá sempre um ambiente familiar e envolvente. Receptividade, aconchego e carinho precisam ser a marca de nossas células. E isso depende muito de nossos anfitriões. O anfitrião define o ambiente de sua célula e, por extensão, a fisionomia da nossa igreja. Bom, queridos, nós estamos aqui então encerrando essa primeira aula, onde falou sobre o anfitrião, onde falou sobre a importância dele para a nossa igreja. Então, fique atento aí, a nossa segunda aula nós vamos falar ainda mais sobre a figura do anfitrião para o funcionamento da nossa igreja. Então, se você gostou, então analise aí bem o que foi falado, todas as citações, e preste bastante atenção porque teremos algumas perguntas sobre o curso, ok? Fica aqui o meu grande abraço e logo mais estaremos com a nossa segunda aula, ok? Um abraço para todos e se preparem para a nossa segunda aula.